Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todo mundo bem. Meu nome é Gisela, eu atuo aqui na área comercial da Dinâmio. Farei hoje, essa abertura aí referente ao webinar do Event Log Analyzer, que será depois direcionado aí, com o Diego Miyamoto, especialista da Manage Engine. Falando então um pouquinho mais, sobre a nossa programação, né? Darei os avisos, depois explicarei um pouquinho mais com as outras plataformas que a Dinâmio acaba atuando aqui também. Passarei a palavra então para o Diego e no final aí teremos alguns minutos para responder as perguntas. Então, o objetivo realmente é a gente compartilhar experiências. Então, hoje essa parte de coleta de logs e principalmente análise de logs é, uma pauta muito importante, principalmente em questão de cibersegurança. E por isso, então, trazemos aí novamente aí uma das melhores plataformas que a Manage Engine tem disponível hoje no mercado para esta análise. Este webinar ele é ao vivo, mas está sendo gravado. Vocês receberão o certificado de participação juntamente com a gravação, desse conteúdo ao final aí do nosso evento. Em caso de dúvidas, questionamentos, por favor, utilizem o botão do Q&A, tá? Teremos aí no finalzinho o nosso tempo aí para fazer, os esclarecimentos necessários. Respondam a nossa pesquisa de satisfação que está sendo disponibilizada durante o webinar, para que possamos direcionar certinho aí depois o material e o certificado. Siga-nos nas nossas redes sociais para que possamos sempre disponibilizar aí novos conteúdos, novos webinars e também novos insights referentes, à parte de infraestrutura e segurança no mercado. Qualquer dúvida, ou, se vocês gostariam de entender um pouquinho mais aí sobre outras plataformas, ou conversar, pontualmente aí sobre a plataforma do Ventlog Analyzer, vocês podem entrar em contato conosco aí no comercial@dinamio.com.br. Falando então um pouquinho sobre a Dinâmio, Então a gente tem aí no nosso portfólio, todas as plataformas da Manage Engine, mas também trabalhamos hoje com outros segmentos. Então estamos aí no mercado desde 96. Então atendemos aí tanto o território nacional como multinacionais, Então hoje nós temos um atendimento global aí para grandes, médias e pequenas empresas e temos aí no nosso portfólio, as parcerias líderes de mercado, em relação à tecnologia. Falando então dos nossos números, temos uma área totalmente especializada hoje na parte de operação, de atividades e rotinas de TI. Então temos aí administração de servidores, atendimento de end users, atendimento de N2, N3, consultores e também gerentes de projetos especializados aí para atender nas demandas necessárias. A Dinâmio tem hoje, os atendimentos, principalmente em quatro pilares. Na questão de Digital Workplace, totalmente focado na plataforma do 365, do Microsoft 365, para projetos, consultorias, suportes pontuais, licenciamento, necessidades aí de melhorias em cima, de boas práticas, de uso da plataforma e segurança como um todo. Na parte de cyber, temos aí também, o nosso time de operação, Então, nossa área de serviços, gerenciados em segurança, onde a gente consegue estar entregando tanto de forma full aí, no ambiente de SOC, ou, um atendimento especializado aí em antivírus, firewall, monitoramento, Aonde vocês precisarem aí terem algum apoio, pontual aí para melhores práticas no consumo, dos serviços ou até nas entregas, referentes ao uso das plataformas. Mas também trabalhamos com VIM na questão de backup, tanto para infraestrutura local como também, focado no 365. A VIM hoje ela tem toda a parte, ali de proteção de dados referentes ao 365, governança de acessos. Então, hoje a gente tem plataformas de IGA, IAM, IDM, também especializados aí dentro do nosso escopo, e toda a parte de plataformas da Manage Engine. Se vocês precisarem conversar sobre alguma específica, a gente pode apoiar vocês. Na questão de operações de TI, então, como eu já comentei, a gente tem todo o know-how para fazer o atendimento aos end users, Se vocês precisarem de um atendimento 24/7, somente no horário comercial, fora do horário comercial, Aquele famoso horário de plantão aí que tem, às vezes, uma necessidade de ter o pessoal, aí disponível para fazer, os acionamentos. Toda a questão de monitoramento também da infraestrutura,
Também em horário diferenciado, né? Então a gente hoje não tem uma restrição quanto ao horário do atendimento necessário, gestão de data centers e, se necessário, atendimento local, né, para as empresas. Também temos toda a questão de projetos, né? Então, projetos e suportes, tanto Microsoft Linux quanto na parte, né, de infraestrutura do Azure, e para gerenciamento de endpoints, né? Windows, Microsoft, Linux, aplicações de terceiros. Temos aí a plataforma da Manage Engine, né, focada no Patch Manager Plus. Na cloud, então, como a Dynamo, ela é parceira da Microsoft, né, aí, né, desde, né, dos anos de 1998, a gente tem hoje todo o know-how voltado na questão de cloud, né, Azure. A parte de Linux também a gente tem, né, os atendimentos diferenciados e na questão do Windows Server também. Se precisarem também de alguma operação na infraestrutura de vocês, seja num data center terceiro, interno, uma cloud terceirizada, podemos também apoiar vocês nesses processos. Contamos hoje, então, com, né, líderes de mercado em relação à entrega de soluções. Então, Manage Engine, Microsoft, Vim, a plataforma da Corp, né, que é focada na questão de governança de acessos, e também atuamos com o licenciamento do Kaspersky. Eu passo agora a palavra para o Diego, que dará seguimento aí, né, nesse webinar com o tema do Event Log Analyzer na conformidade e visibilidade de logs. Opa, pessoal, bom dia. Então, como já foi apresentado aqui, né, sou o Diego, sou consultor técnico aqui na Manage Engine, e a gente vai fazer então esse webinar, né, falando sobre a conformidade e visibilidade de logs. Vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Vocês conseguem confirmar se já está aparecendo aí para vocês? Bom, pessoal, então vamos falar então aqui rapidamente, né, do slide, né, da apresentação. É, A gente vai ter uma apresentação aqui, então, falando sobre conformidade e visibilidade de logs, sobre da coleta e evidência de auditoria. E, bom, hoje quase toda organização ela vai coletar esses logs de servidores, firewalls, AD, eles vão estar saindo de tudo quanto é lugar o tempo todo, né? Então, diversos logs são gerados a cada segundo, a cada minuto. Só que tem uma diferença entre ter o log e ter a evidência. E é justamente é, essa diferença que vai separar uma empresa que passa por uma auditoria de uma empresa que vai entrar em pânico quando o auditor ele vai entrar na sala. Então, dando continuidade aqui sobre o que a gente vai ver hoje, né? Então, rapidamente, né, a gente vai falar dos problemas, né, que é a visibilidade de logs, por que que ela virou uma exigência e não um luxo. Depois a gente vai mostrar um pouco sobre o que o auditor ele vai pedir. É, Depois disso, a questão da jornada dos logs e mostrar também um pouco para vocês do Log 360 na prática, das questões de requisitos e de boas práticas. Então, né, falando aqui sobre muitos logs, poucas evidências, é, aqui entra uma pergunta aqui para vocês, né? Quando foi a última vez que alguém chegou e pediu para vocês mostrar quem acessou tal sistema nos últimos 90 dias e vocês conseguiram mostrar para eles na hora, né? Isso foi fácil ou virou uma, uma força-tarefa para tentar localizar esses logs, né? Então, esse é um paradoxo, né? Porque a gente tem, como já falei anteriormente, né? Temos diversos logs gerados a cada minuto, a cada segundo, e a gente precisa dessas evidências. Então, isso acontece por alguns motivos, né? O primeiro é a dispersão. Os logs do Active Directory, eles estão em um único lugar, o do Firewall em outro, os da nuvem em outro, então
cada um deles, eles falam uma língua diferente, né? Não existe um formato padrão entre eles. E aí, quando você precisa de cruzar essa informação, o trabalho ele vai acabar sendo mais manual. O segundo paradoxo é o tempo, né? Sem ter uma correlação e sem ter uma busca decente, para descobrir quem fez o quê, aonde, quem, vira o tempo, né? Então, isso acaba sendo jogado contra vocês, porque a auditoria ela precisa de um prazo e esse prazo geralmente é apertado. E quando também ocorre um incidente, cada hora que passa é um dado que a mais que acaba sendo vazado. E o terceiro é a questão do risco de auditoria, que pode doer no bolso, né? Então, se não tiver uma retenção bem configurada, uma trilha incompleta, isso vai acabar virando uma reprovação em uma auditoria e que pode acabar gerando multa, né? Então, se vocês separarem bem, nenhum desses três problemas que eu mostrei aqui para vocês nesse slide é sobre coletar mais logs. É sobre dar o sentido ao log que você já tem. Então, é exatamente isso que uma ferramenta de SIEM vai acabar ajudando vocês, né? Então, reunir, correlacionar, preservar. Mas o que que o auditor ele realmente pede, né? Então, muita gente pensa nas questões das conformidades, né? Como LGPD, GDPR, a ISO 27001, e cada uma dessas normas, elas pedem muitas exigências. Mas vocês precisam também de perceber uma coisa, né? No que diz respeito a essas normas, os logs sempre são as mesmas, também estão apontados para as mesmas perguntas. Então, quem? Aí a gente vai ter a identidade por trás da ação, o que, né? Então, o que que foi feito, quando, então, quando isso foi realizado, o tempo, né? Onde, então, qual a origem desse ataque, por exemplo, o host, o destino, se esse log está íntegro, né? Então, a gente precisa de garantir que a trilha não foi apagada e muito menos adulterada, e por quanto tempo, né? Eu preciso de guardar isso. Então, cada norma ela pede um prazo para que esses dados sejam guardados, né? Então, em caso de auditoria, é necessário deixar esses dados guardados. E aí, é, aqui a gente tem aqui alguns frameworks, né? Como a LGPD, a ISO 27001, PCI, e por isso que, apesar desses frameworks serem diferentes, o objetivo é bem similar, né? Os logs eles precisam responder a essas seis perguntas que a gente fez, e se a gente conseguir responder, a gente já cobriu a maior parte da exigência técnica de praticamente qualquer norma que está dentro dessa lista. Falando um pouco da coleta, evidência de auditoria, aqui esse slide ele vai mostrar aqui para a gente todo o percurso do log, né? Então ele vai percorrer por seis etapas até virar evidência, né? Então esse log ele vai ser coletado, é onde a gente vai reunir tudo. Depois disso é onde ele vai ser normalizado, que a gente vai estruturar, né? Então ele vai deixar de ser ruído e vira um dado estruturado. Após isso ele vai ser correlacionado com outros eventos, e aí que a gente começa a ter uma visão de tudo que está acontecendo. Quando algo relevante aparece, entra a questão da resposta, que a gente vai poder agir. Esse dado ele vai precisar retido com integridade, e depois disso ele vai acabar virando a evidência, que é o destino ali em destaque, né? Então, cada uma dessas etapas ela vai transformar um pouco mais, né, esse dado bruto que a ferramenta coleta em algo mais confiável, e é cada uma delas que o Log 360, né, o Event Log Analyzer, vai acabar atuando. Então, falando um pouco da coleta, o conceito aqui ele é bem óbvio, e é a primeira etapa onde já tem muita gente que tropeça, né? Você não vai conseguir auditar aquilo que você não coleta, né? Então, como é que você vai conseguir
auditar alguma fonte que ninguém está sendo monitorado. E aí é justamente nessa parte que o auditor vai perguntar por onde o atacante ele vai acabar entrando. Então, a primeira etapa é reunir todos os logs da superfície de TI, né, sem deixar nenhuma lacuna, que é o local, que pode ser local, na nuvem, na camada de identidade, e como o log ele vai fazer isso, né? Como o log 360 ele vai fazer isso? Primeiro, né, com abrangência, porque ele vai coletar mais de 750 fontes suportadas, né? Tanto via agente, né, ou agentless, sejam eles Windows, Linux, dispositivos de Firewall, IPS, IDS, entre outros. A questão da nuvem, né, e SaaS, né, seja a gente vai conseguir ter uma visibilidade em o mesmo painel, né, desses ativos, então Azure, AWS, Google Cloud, Salesforce. Então você não vai precisar de ter um console para tudo que você tem dentro da sua empresa on-premises e outro console para tudo que está dentro da nuvem, né? Então, dentro do console do Event Log Analyzer, do Log 360, a gente consegue ter uma visão geral de tudo. E o terceiro é a questão da descoberta automática, que a ferramenta, né, ela vai conseguir identificar sozinho todos os dispositivos, né? Então, Windows, Linux, os da rede, servidores, que vai ter dentro da nossa rede. A gente não precisa de ter um trabalho manual. Então, o log coletado sozinho, ele ainda é ruído, né? Então, ele precisa de virar a informação. E aí que entra a etapa de normalização e parsing, né? Que é onde a gente vai ter a questão da tradução, né? A questão da normalização, ela vai pegar o evento de cada fonte e colocar isso tudo numa língua em comum, né? Então é como se a gente viajasse para algum país e a gente conseguisse comunicar com o pessoal normalmente, né? Então é basicamente isso, né? Os logs eles vão ser coletados e vão ser todos colocados em uma língua em comum, né? Vão ter os mesmos campos, como usuário, host, ação, e aí depois disso é que o log fica pesquisável e comparado em outras fontes, né? Então, dentro do Event Log Analyzer, isso acontece em três frentes, né? Que a primeira, que é o formato consistente, né? Que são os eventos de fontes bem diferentes que acabam sendo estruturados de um jeito que a gente vai conseguir comparar. A segunda etapa é a questão do Custom Log Parser, que a gente vai conseguir interpretar qualquer formato de log legível por humano, né? Então, isso significa que mesmo que uma aplicação que a gente tem, né, uma aplicação dentro da nossa empresa que a gente desenvolveu, né, é, e que nenhum fornecedor, teoricamente, suportaria oficialmente, a gente consegue trazer esses logs e aí a gente também vai conseguir fazer toda a questão de normalização também. E a terceira é a questão da busca, né? Com esses campos indexados, a gente consegue pesquisar milhões de eventos por segundo. Então, isso vai ajudar muito na estruturação de dados e na correlação que entra nesse slide agora, né? Aqui é onde o dado ele vai virar um insight, né? Um evento isolado, então, quase nunca diz muita coisa. Se a gente for analisar, por exemplo, um logão fora do horário, sozinho pode ser que alguém esteja trabalhando até tarde, mas se esse logon, ele, por exemplo, vir fora de hora seguido por um acesso a uma pasta com dados sensíveis e uma mudança de privilégio, isso já altera o padrão, e aí o risco aparece. Então, dentro do Log 360, isso vai acontecer também de três lugares, né? O motor de correlação dele, que vai ser em tempo real, já traz mais de 30 regras prontas para a gente reconhecer esses padrões de ataques conhecidos. O EBA, que ele vai detectar a questão de anomalias, né? Então, ele vai fazer toda uma análise comportamental de usuários e entidades para pegar justamente tudo aquilo que foge do normal, o desvio, anomalia, e a questão do Threat Intelligence, né, a inteligência de ameaças, que é uma base global de IPs maliciosos
que tem um processador de feeds, né, no padrão STIX e TEX, que vai dar um contexto externo, né? Então, se, por exemplo, vocês sofrerem um ataque e verificarem um endereço IP que apareceu no log, que já é conhecido, né? Isso pode significar alguma coisa ruim, e aí vocês já são notificados na hora. A próxima etapa, que é a questão de detecção, alerta e, e resposta, né? Então, sem visibilidade, ter uma visibilidade sem ação não vai proteger ninguém, né? Você vai saber que você tá sendo atacado, mas sem ação você ainda vai continuar sendo atacado, né? Não vai estar protegido. Você pode ter os dashboards para ter toda a visualização, mas se não tiver uma resposta, ele vai servir apenas de decoração dentro do ambiente de vocês. E aí entra um ponto que muita gente esquece, né, de responder de forma rastreável. Então é também uma exigência explícita de várias normas de conformidade. Aí o Log 360 também vai cobrir isso, né? Primeiro com a questão de alertas em tempo real, né? Então a empresa de vocês foi atacada, né? Sofreu qualquer tipo de anomalia, vocês vão receber essas notificações, sejam elas por e-mails, ou SMS. Aí a segunda entra a questão dos playbooks, né, automáticos, que você vai conseguir associar um fluxo de resposta a um alerta, e a ação ela acontece de forma consistente, né, sem depender de alguém. E o terceiro é a questão de gestão de incidentes, né? O próprio você consegue atribuir um ticket para o técnico responsável para integrar com sua ferramenta de Service Desk, né? Então, esse incidente ele vai acabar virando um processo acompanhável do começo ao fim. O quinto passo, então, é a retenção e integridade. Não sei se vocês lembram do começo, né? Quando eu falei que transformar o log em evidência é a pergunta se isso é íntegro, né? Então aqui a gente já responde essa pergunta. A evidência ela só vai ter valor se ela for íntegra e estiver disponível pelo prazo que a norma exige, né? Então não vai adiantar nada da gente guardar esses logs de qualquer jeito. Esses logs eles precisam ser guardados de forma segura e à prova de adulteração pelo tempo que a norma exige, né? Isso vai sustentar a trilha de auditoria lá na frente. E aí o log 360 ele vai ajudar na questão do arquivamento seguro, né? Então os logs eles vão ser comprimidos, criptografados, e ele vai ter a questão do carimbo, né, de tempo em um repositório protegido. A integridade por hash, né, então cada arquivo de log arquivado, né, tem um checksum, e isso, se esse valor for mudado, significa que o arquivo foi adulterado, né? Então, se alguém mexeu, a gente vai conseguir provar que isso foi adulterado. E se, por exemplo, esse valor bater com o hash que ele armazenou, isso prova que o arquivo foi imutável. Então, isso prova que não teve adulteração e dá força para uma evidência na trilha de auditoria e também a questão de retenção sob medida, né, onde a gente consegue definir os prazos de acordo com cada norma e ainda a gente vai conseguir importar esse histórico para investigar qualquer tipo de incidente que ocorreu lá no passado. E por último, a evidência de auditoria, que é a etapa para a qual todas as outras existem, né? Então, tudo que a gente fez até aqui, né, coletar, normalizar, correlacionar, responder e reter, foi para chegar nessa parte, né, que é o conceito de quando o auditor ele pedir mostrar é, alguma informação dos últimos 90 dias, a gente tem que ter essa resposta já em alguns minutos no formato que é apresentável para ele, né? Não pode ser um projeto, por exemplo, de 2 semanas. E aí, como que o Log 360 ele entrega isso? Na questão da busca forense, que ele vai reconstruir toda a linha do tempo de um incidente, né? A causa raiz, o impacto,
a trilha completa dos eventos, a questão dos relatórios prontos, né, que são relatórios de conformidade que são gerados com poucos cliques e exportados já no padrão que a norma exige. E aqui a questão de um exemplo real, que numa auditoria de ISO 27001, por exemplo, o auditor ele vai pedir a lista de logins administrativos dos últimos 90 dias, e nessa questão, sem uma ferramenta de CIEM, o pessoal, né, então, o pessoal, os analistas, eles vão ter que acabar juntando os logs de vários servidores, vão ter que trabalhar no final de semana, né? Então, dentro do Log 360, você já consegue ter esse relatório na hora, né? Então, essa é a diferença entre ter o log e ter a evidência. A questão, então, né, falando um pouco mais da jornada de um único console, é uma dúvida que muita gente tem, né? Se o Log 360 ele é um produto monolítico, né? Então, não, ele é uma ferramenta de si unificada, que a gente vai conseguir fazer toda a análise de logs, né? Então, ele é composto por diversas ferramentas, né? Então, é, o Event Log Analyzer, que vai fazer toda a questão de gestão de logs, o AD Audit Plus, que ele vai fazer toda a questão de auditoria do Active Directory, o Cloud Security Plus, que ele vai fazer a questão de segurança em nuvem, o Exchange Reporter Plus, que é o módulo que ele vai fazer a auditoria de e-mails, o Data Security Plus, que é uma ferramenta de DLP e dados sensíveis, e o EBA, que vai fazer toda a questão de análise comportamental. Aí aqui a gente vai conseguir ter relatórios já prontos para uso, né, que vão ter os modelos de relatórios auditáveis atualizados, né, e gerados sob demanda para as principais normas. E aqui no Brasil, né, muito se fala da LGPD, então ele já tem relatório pronto para uso para LGPD, mas ele também vai ter para outros países também, como a GDPR na Europa, a ISO 27001, PCI, né? Então, são diversos relatórios já prontos para uso que a gente consegue já tirar dentro da própria ferramenta. Nesse slide, né, do requisito ao recurso, é mais uma espécie de tradução, né? Então, aqui desse lado, a gente tem a questão das exigências de conformidade, né? E do outro lado, né, desse lado direito, é como o log 360 ele vai conseguir atender, né? Então, a trilha de auditoria de acessos e mudanças, a gente vai ter a questão, né, de auditoria do AD, servidores, aplicações, quem, o que, quando, onde, a detecção e resposta aos incidentes, onde a gente vai ter a questão de correlação em tempo real, a questão de alertas, playbooks, né, a questão do SOAR, a retenção segura de logs, como o log 360 atende na questão de arquivamento criptografado, prazo configurável, a integridade da evidência, né? Então, a questão do checksum para detectar qualquer tipo de adulteração do arquivo de log, os relatórios, né, que são relatórios prontos por normas, que a gente consegue exportar isso em poucos cliques. E a questão do monitoramento de dados sensíveis, né? A questão, ele vai ajudar na questão de descoberta de dados com o Data Security Plus. Aqui da suspeita à evidência em alguns minutos, né? Então, a gente tem um cenário fictício que pode ser familiar para muita gente, né? Que é um acesso indevido a um compartilhamento com dados sensíveis. Então, o passo um, a ferramenta, né? Ela vai coletar, né? Um logon anômalo, o acesso ao servidor, né? Com o arquivo sensível, ele vai ser capturado. E aí, esse dado, né, foi coletado, um veio do AD e outro veio do file server. O passo 2 entra a questão de correlação e o EBA. Então,
sozinho esses dois eventos eles passariam batidos, mas correlacionando, né, o sistema vai reconhecer uma sequência como um desvio comportamental um, de um usuário, né? E aí que entra o sinal de alerta. O passo 3 entra a questão do alerta e resposta, né? Então, o alerta em tempo real vai ser disparado e a gente pode já, própria ferramenta vai acionar um playbook e abrir um incidente, e aí, a partir desse momento, a gente vai ter todo o histórico, né? O dono e tudo isso vai ser rastreável. O quarto passo entra a investigação forense, né? Que vai reconstruir toda a linha do tempo. Quem, o que, quando, onde, né? A gente não vai ter nada de achismo. E para finalizar a questão da evidência, que é onde a gente vai conseguir é, retirar o relatório do incidente, né? Para poder ser entregue para a auditoria. Aqui, do negócio e para a TI, né? O que é para o negócio e para TI. Então, do lado do negócio, isso significa a T, o Log 360, né? Isso significa que vai reduzir o risco de multa e reprovação, porque a trilha de auditoria vai ser íntegra, né? Ela vai estar alinhada às normas, significa estar pronto para auditoria o ano inteiro, e não só na véspera. E também a questão da visibilidade centralizada para tomar decisões de risco, que no final vai significar confiança, não só dos clientes, mas também para os reguladores. Para a TI, né, para a equipe técnica, significa menos esforço manual, porque a coleta, normalização e relatório vão ser automatizados. Também vai significar detecção e resposta mais rápido. Que isso na prática vai reduzir, né, o tempo para detectar o tempo de alguma ameaça e também para responder, né? A gente vai ter tudo isso num único console, sem aquele vai e vem entre diversas ferramentas que a gente pode ter. E também a questão da análise forense na hora que for necessário. Aí, juntando os dois lados, quanto menos trabalho manual, a equipe ela vai ter mais tempo para segurança proativa. E isso acaba sendo bom para os negócios. E para finalizar, né, colocando tudo isso em prática, né, são 6 passos para a gente transformar essa coleta de logs em evidência de auditoria, numa ordem que vai acabar fazendo toda a diferença, né? Então, o passo 1 é mapear as fontes de normas, né? Então, quais frameworks vão ser aplicados à empresa de vocês, quais sistemas eles vão gerar evidência. Sem esse mapa, a gente vai estar no escuro. O passo 2 é centralizar a coleta, né? Então, eliminar todos os pontos cegos, ter toda a questão local e nuvem, né? Antes de gerar qualquer relatório. O passo 3 é definir o período de retenção e integridade desde o início, né? Então, esses prazos são, por norma, proteção por hash, que a gente tem que realizar essas configurações. Depois disso, a gente tem que ativar a questão de correlação, EBA, Threat Intel, né? Que é onde a gente vai fazer o dado bruto virar um insight. O passo 5 é onde a gente vai padronizar os alertas e playbooks para que as respostas elas sejam mais consistentes e rastreáveis. E o último passo é automatizar também os relatórios, né? A gente vai poder agendar todos os relatórios de conformidade recorrente para que eles estejam prontos no momento que for alguém solicitar eles. Então, mostrando isso um pouco para vocês na prática, aqui a gente tem, então, o Log 360, que a gente vai ter toda a questão de visibilidade do que a gente está coletando dentro do nosso ambiente, né? Então, a gente vai ter um dashboard para a gente poder mostrar, ter uma visão geral de tudo que está acontecendo, né? Ter informações dos logs que a ferramenta está coletando, né? Para poder normalizar tudo.
entra também a questão dos relatórios, que a gente vai conseguir ter uma visão geral de todos os logs que a gente está coletando, sejam eles Windows Workstations, Unix e Linux. Então a ferramenta ela vai deixar tudo isso bem separado, relatórios de dispositivos de rede, de aplicações, do próprio Microsoft 365, fontes de nuvem, integridade de arquivos e também a questão do período, né? Então, se o auditor ele quiser ver, por exemplo, tudo que aconteceu nos últimos 90 dias, a gente pode fazer esse filtro de tudo que foi gerado nos últimos 90 dias, né? Então, isso vai ajudar muito também. Como aqui é um período bem grande, a ferramenta acaba demorando um tempo para processar, mas a gente vai poder ter uma visibilidade, então, de tudo que aconteceu, por exemplo, nos últimos 90 dias. A questão de compliance, né? Então, a ferramenta ela já vai ter relatórios prontos para uso das principais normas, né? Então, a WIPA, a ISO 27001, a GDPR na Europa, né? E aqui no Brasil, a LGPD, onde a gente vai poder tirar relatórios de acordo com o que a LGPD pede, né? Então, do artigo 6, do artigo 7 e aí a gente consegue tirar relatórios, né? Então, tem vários tipos de relatórios para cada artigo que a LGPD pede, né? Então, falha de logon, sucesso de logon. Então, como a gente pode ver aqui, só da LGPD a gente tem diversos relatórios. E também a própria ferramenta já tem uma questão proativa para analisar os riscos que a gente tem dentro do nosso ambiente, né? Então, a gente consegue ver como que está a postura de risco do nosso ambiente do AD e do SQL. Então, aqui, por exemplo, o nosso ambiente ele está com um risco de 84%, e ele pode mostrar o porquê, né? Então, por exemplo, dentro do nosso AD, a gente não está setado o comprimento mínimo de senhas, né? Então, a própria ferramenta ela já faz essa varredura, consegue mostrar a questão da vulnerabilidade e as melhores práticas. É claro que aqui ele não vai fazer essa correção, mas ele consegue mostrar para a gente o quão seguro está o nosso ambiente dentro do Active Directory ou do SQL. A questão de buscas, né, que vai ajudar a gente na análise forense. Então, a gente pode pesquisar determinados tipos de log e a gente pode ter uma visão geral de tudo que está acontecendo dentro do nosso ambiente, né? Então, a gente já tem uma visão dos logs que a gente consegue detectar. E aí a ferramenta ela pode fazer a busca básica, que a gente vai digitar as queries, e a busca avançada, que é onde a gente vai colocar critérios, né? Então a gente consegue colocar diversos critérios para realizar essa busca dentro da ferramenta. E é, a, que ajuda muito a responder as ameaças, né, que entra a questão dos alertas. Então, a ferramenta ela vai poder mostrar para a gente todos os alertas que foram gerados e a gente também pode configurar uma resposta automática, né? Então, aqui entra a questão dos playbooks e para criar o playbook dentro da ferramenta, ela é bem simples e intuitiva, né? Ela por drag and drop. Então a gente consegue selecionar ações, né? Então, por exemplo, um ataque de força bruta, a gente consegue desabilitar um usuário, a gente consegue colocar diversas ações dentro aqui da ferramenta para ela já responder isso de maneira automática. Agora Gisela, vou abrir o espaço para as perguntas.
Gisele, não sei se você tá falando, mas aqui, pelo menos para mim, não tá saindo som. Ah, é uma boa ideia, né? Desculpa, gente, tava no mudo aqui. Quem nunca teve o headset no mudo, né, que tava falando. Ah, sim, temos algumas perguntas, tá, Diego? O Carlos, ele colocou assim, qual a capacidade máxima recomendada, né, de EPS por servidor e como funciona o balanceamento de carga em ambientes com alto volume de logs? Desculpa, Gisele, pode repetir a pergunta? Tá, qual é a capacidade máxima recomendada de events per second, né, por servidor? E como funciona o balanceamento de carga em ambientes com alto volume de logs? Bom, a ferramenta ela não tem um limite, né? Então você pode colocar esse balanceamento da maneira que você precisar. É claro que se o volume for muito alto, é recomendado então a gente criar um que a gente chama de log processor, porque aí a ferramenta ela vai precisar de processar muitos dados, mas se vocês têm muitos dados gerados, vocês também conseguem colocar quantos logs processors forem necessários para que a ferramenta ela consiga fazer toda a questão de coleta, análise e normalização dos logs. Uhum, ok. Mas ela não tem um Ah, limite. ótimo. Ah, como é que o produto identifica indicadores de comprometimento? Como ele identifica os. Indicadores de comprometimento, IOCS. Ela vai fazer toda a questão de análise, né? Então, tudo que Uhum, fugir do comportamento vai fugir desses indicadores. Então, tem já algumas regras já dentro da ferramenta para que ela consiga fazer toda essa identificação. uhum. Tá. Aqui o Fernando pergunta: os logs podem ser armazenados em formato WARM ou imutável? Sim, os logs eles precisam ser imutáveis, né? Então a gente consegue fazer toda a questão de configuração. Então, por quanto tempo a gente vai ter que armazenar esses logs? E sim, Uhum, eles vão ser imutáveis, né? Porque se tiver uma questão de auditoria e os logs tiverem alguma modificação, isso vai prejudicar a empresa quando tiver essa auditoria. Então, a ferramenta ela vai armazenar isso de forma imutável. ok. Como é que é realizado o monitoramento em ambientes de Kubernetes e containers? Aí a gente precisa de criar toda a- o formato, né? Então ele vai conseguir fazer toda essa análise. A gente coloca todas as informações necessárias e os logs que a gente vai querer coletar do ambiente Kubernetes, né, dos containers, para ser gerado toda a questão de relatórios, alertas. Ok. É possível enviar eventos para ciências como Splunk, IBM Radar ou Microsoft Sentinel? É que o Log 360 ele já é uma ferramenta de CA, né? Mas vocês também Uhum, podem fazer uma questão de Log4j e ele vai permitir ser redirecionado para outras ferramentas também, caso necessite, né? Mas por ele já ser uma ferramenta de CA, isso acaba é, ficando um pouco redundante. Que aí as uhum, outras ferramentas de CA, elas vão também acabar coletando as mesmas informações. certo. O licenciamento ele é baseado em número de dispositivos, fontes de logs? Como é que funciona? Isso é por fontes de log, né? Então a gente vai, para licenciar o log 360, a gente vai precisar de ter informações sobre o número desses logs, né? O número de servidores, workstations. Uhum. Hoje o licenciamento ele é cloud, é on-premises? Ele tem nas duas versões, né? A que eu mostrei aqui para vocês na demonstração aqui, ele é on-premises, mas ele também tem na versão cloud, que é basicamente bem similar. E o licenciamento Uhum. também é igual, seja ela cloud ou on-premises. Ok. Uma última pergunta aqui, foi do Fernando. Como é feito o tratamento para a redução de falsos positivos? Se é possível criar workflows automáticos de resposta a incidentes? Sim, dá para a gente criar esses workflows, né? Então, a ferramenta ela vai fazer toda a coleta e análise, né? Para reduzir os falsos positivos, a gente também consegue criar a questão dos workflows. Então, a gente precisa saber tudo que também.
por exemplo, quais tipos de ameaças são mais comuns dentro do ambiente da nossa empresa, para a gente poder fazer toda essa automação de resposta a esses incidentes. Hum, ok. Surgiu mais uma aqui. A Patrícia perguntou se existe algum impacto significativo no desempenho de servidores durante a coleta de logs. Não vai ter um impacto significativo na coleta de logs, né? Porque, é, primeiro porque a gente pode coletar esses logs de servidores agentless, né? Então não é necessário realizar a instalação de um agente dentro desse servidor, mas é uma boa prática, primeiro porque também esse agente ele é um agente bem leve que não vai causar impacto de processamento dentro do servidor, segundo porque ele também otimiza a questão do fluxo da rede, né? Então, para o servidor não vai ser um impacto mínimo, né? O que é claro que isso que pode ter algum impacto é no servidor que está instalado, né? Se for o on-premises, o Log 360, porque ele vai acabar coletando logs de diversas fontes, mas em outros servidores o impacto é bem mínimo. Ok. Então, Diego, essas eram as perguntas, né, que foram colocadas aqui durante o nosso webinar. Pessoal, agradeço novamente o tempo, a atenção aí, né, no nosso evento hoje. Conforme já comentado, a gravação e o certificado vão aí pro e-mail de vocês, tá? Então, por gentileza, respondam aí, né, a pesquisa que o nosso marketing disponibilizou aí durante o evento. E qualquer dúvida, se precisarem de mais informação também, fiquem à vontade em entrar em contato conosco.